bem-vindo, muito bem-vinda à Casa Viva Junglecast. E hoje a gente está aqui com um casal que eu estou muito honrada de ter trazido eles aqui, que eles estão comigo nesse momento muito especial. São pessoas que moram no meu coração, em especial o nosso mestre. E eu vou fazer a apresentação deles aqui para você conhecer um pouquinho quem são eles. O nosso mestre querido é paisagista com ampla experiência em macropaisagismo urbano e rural. Especializado no atendimento a prefeituras, já implantou projetos em diversas cidades brasileiras, alcançando resultados notáveis, como a redução da criminalidade em mais de 50%. Após 16 anos atuando no estado de São Paulo, decidiu compartilhar seu vasto conhecimento por meio de cursos presenciais em Olambra e por todo o país, ajudando a promover o cuidado com o verde em larga escala. Agora, a sua excelentíssima senhora esposa é administradora de empresas e responsável pela organização e estratégia do Centro Paisagístico. Seu foco é garantir uma estrutura eficiente, sempre priorizando o atendimento ao cliente com excelência. E isso eu sou testemunha, porque eu participei disso também com eles. Juntos, eles unem o conhecimento técnico e gestão para transformar paisagens e inspirar pessoas. E desde 1991, eles lideram o Centro Paisagístico Gustav Winters, em Olambra, que é referência nacional em cursos e projetos de paisagismo, onde já formou mais de 10 mil alunas, e eu faço parte de um desses numerozinhos aí do meio. Então, senhoras e senhores, estamos aqui com muita honra e amor com o Gustav e a Martina. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, viu, Patrícia? Com a gente. Tem uma lembrancinha para vocês, um carinhozinho, um mimo para vocês. Obrigada. Esquecerem desse momento. Obrigado. Que perpetue aí. Ai, bacana. Obrigado pelo carinho. Obrigada por se deslocarem, estar aqui com a gente nesse momento especial. A gente montou aqui com Casa Viva só fazendo uma apresentação rápida, com o intuito de mostrar para as pessoas realmente o valor do paisagismo. Não só do valor das plantas, como o valor do projeto, o valor da implantação, e que as pessoas no meio da obra, elas não esqueçam dessa importância. A pessoa vai criar um projeto, ela vai idealizar o seu sonho, ela monta aquele projeto maravilhoso no 3D, cria toda aquela elaboração e chega no final, ela acaba não conseguindo conquistar, porque a obra consumiu grande parte dos recursos que ela tinha e o jardim fica em 15º plano e fica só na grama, né? Então, isso acaba gerando uma frustração e a gente tem visto os clientes muito frustrados com essa questão. Então, por Você isso... está bem atualizada. Então, a gente está realmente ouvindo isso diariamente e essa dor tem realmente provocado esse incômodo muito grande. Então, a gente precisa batalhar junto para tentar virar essa carta desse baralho. Essa é a nossa missão. Exatamente. Então, conta um pouquinho pra gente agora como que vocês começaram no paisagismo, como que vocês se conheceram, um pouquinho da experiência, da vivência de vocês. Traz aqui pra gente, por favor. Primeiro as mulheres, né? Bom, nós nos conhecemos porque somos da mesma cidade. Somos ambos descendentes de holandês, quer dizer, ele é nascido lá, na verdade. Mas nos conhecemos quando adultos já. E aí namoramos e casamos. E aí ele já estava no paisagismo em São Paulo e eu em Olambra, trabalhando, né? Mas já trabalhava com paisagismo também? Não, Você não? Não, tá. Eu trabalhava na área administrativa. Tá. E aí, em 91, nós resolvemos montar a nossa própria empresa. Aí nós nos mudamos para Campinas, que era o meio do caminho, né? Porque ele continuou trabalhando para o Estado, eu comecei abrindo a empresa, porque o Gustav tinha uma percepção muito grande de que o mercado estava sedento de conhecimento na área de paisagismo. Acho que aí ele pode... Então, eu me formei biólogo, né, pela Unesp de Rio Claro, e aí é aquela coisa, né, onde é que o biólogo vai trabalhar? E apareceu uma oportunidade, um concurso para selecionar botânicos por um grande projeto em São Paulo, que era o Parque Ecológico do Tietê. E um projeto do Rui Otaki, na parte arquitetônica, e o paisagismo do Burle Marx. Então, trabalhei com o Burle Marx 4 anos e meio, era um projeto dele. E aquela coisa de mudança de governo, né? Você entra como botânico, mas vai evoluindo, e entra governador, sai governador. Acabei sendo ali coordenador do Parque Ecológico Tietê,
estavam construindo o aeroporto de Guarulhos. Era empregado, então eu tinha que ir lá para o Campo de Marte, fazer o projeto ali, né, com coautoria do Perfeito. arquiteto Adilson Godoy. E aí vai mudando o governo e, de repente, eu tinha um monte de mudas, tanto no aeroporto de Guarulhos como no Parque Ecológico Tietê. E numa dessas visitas do secretário de Obras e Meio Ambiente, ele falou, a gente não pode doar isso aí para as prefeituras? Eu falei, tá aí, se eles vierem aqui buscar, tudo bem, porque já está passando da época de plantio. Tá? E aquele contrato de 30 pessoas que trabalhavam comigo e no aeroporto, né, irrigando as mudas e tal, esse contrato não existe mais, então é até um favor. Aí ele me convidou para ser assessor dele na parte de meio ambiente. E você sabe como é que funciona isso. O prefeito Sim. enche o caminhão de muda, coloca na praça e agora nós vamos... Eu sou ecológico e vamos arborizar a praça. Falei, secretário... Levanta a bandeira. Tá tudo errado. Estão plantando paineira debaixo da fiação, Nossa. palmeira imperial debaixo da fiação. Estão plantando coisa que não é para plantar. Eu sempre me chamava de holandês, né? E aí, holandês, qual que é a solução? Ué, a solução seria me dar uma equipe. O que você precisa? Eu preciso de umas arquitetos, preciso de agrônomo, técnico agrícola, eu preciso ter facilidade para me deslocar. E aí a gente fez um monte de praças, né? Até a Martina inaugurou vários comigo, Foi inclusive. algumas. Em alguma foi até buscado de limusine, né? Então, inauguração em Barreto, Jaú, Garça, nossa, em várias cidades. E aí montei o programa Somando Verde. A sigla da secretaria era a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, SOMA. Aí inventei o Somando Verde. Muita gente me conhece de lá. Legal. Que foi a minha época de fama, vamos dizer assim, porque a história é longe, mas eu vou tentar encurtar. E eu vi que havia um grande despreparo, na verdade, de pessoas que estavam ligando com o meio ambiente urbano, tá? Porque você vê como é que é, né? Uma coisa quase que natural, faz parte da política brasileira. Temos mais de 30 partidos e quando o prefeito assume, ele não consegue se eleger pelo próprio partido. Exatamente. Então, ele tem que dar o partido para a Secretaria de Transporte para aquele partido, a Secretaria do Meio Ambiente para aquele partido. E eu estava vendo que as pessoas estavam, vamos dizer, fazendo coisa errada. Sim. Aí mudou o governo e o novo governador entrou com aquela coisa de demissão voluntária, eu fui o primeiro da fila. E a Martina falou assim, eu também estou meio saturada, né? Ela trabalhava numa multinacional inglesa, né? A Martina ICI na época. Ela falou, eu também estou saturado. Eu falei, então vamos montar nossa empresa, tá? E ali eu montei o primeiro curso, que é o curso avançado de paisagismo, que eu não queria dar informação de creche do paisagismo, porque o creche já estava acontecendo. Tá. Né? E muitos arquitetos, muitos agrônomos, vamos dizer, estavam saindo da faculdade sem saber desenhar um projeto. E aí eu montei o projeto, né? E ali a parceria hoje funciona assim, né? Eu aprendi muito com o meu violão, paguei meus estudos tocando violão. E Maravilha. a gente funciona igual às cordas de um violão, independentes, paralelas, mas em conjunto tocando uma música perfeita. Em harmonia. Em harmonia. Ai, que É bem maravilha. Que top. Cada um cuidando de uma parte, na verdade. Sim. Né? Lindo. E vocês, quando você começou, logo que você deu início, o grande nicho de alunos, então, que eram arquitetos, agrônomos, ou era muito variada essa... Começou com muitos arquitetos, muitos agrônomos. Tá bom. E professores de paisagismo das universidades. Olha. Catedráticas, vamos Tá. dizer assim, doutoras já em paisagismo, que não sei o que lá. Perfeito. E aquelas que filmavam e gravavam, vamos dizer, todo o slide que eu apresentava. Não posso perder nenhuma vírgula. Tem que absorver tudo. E você acha que né? teve uma mudança, Gustavo, do que era o público que fazia o curso antigamente e o público de hoje? Hoje, acho que tem muito mais, assim, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas tem até no nosso grupo, sabe, tinha advogados que não queriam mais ser advogados e queriam plano mudar de carreira. Antigamente era menos e hoje em dia você sente essa mudança, essa busca pela... Com certeza. Com certeza. É caixa de banco, é enfermeiro, é advogado, é médico. Alguns vêm fazer porque compraram uma chácara e querem entender um pouco mais. Legal. Mas o público hoje é bastante eclético.
né? Bastante, né? E o verde é para todos, né, Patrícia? Sim, então, sim. Quem interessar, vamos dizer, vai lá fazer o curso, né? Sim. Que é um curso bastante completo, né? Você acha que antigamente, quando as pessoas construíam, elas já tinham esse problema? Porque, como você disse, que arquitetos e agrônomos, eles faziam o curso. Então, ou seja, eles já tinham uma intencionalidade em dar continuidade para o próprio projeto que eles estavam fazendo, em contextualizar aquela linguagem do que eles estavam desenhando. Hoje em dia, isso mudou um pouco. A gente vê muitos arquitetos que não têm a especialização em paisagismo, mas eles acabam chamando paisagistas para poder colaborar e trabalhar em conjunto. Você acha que o time antes, as pessoas tinham um time melhor entre entrada, porque o arquiteto era o próprio paisagista, ou isso não mudou hoje? Continua sendo esse time, está com uma falha ainda, esse gap da entrada do paisagismo na obra? Essa pergunta é muito boa. A gente vê uma tímida, vamos dizer, evolução. Tá né? bom. Hoje a gente já é procurado por arquitetos que estão construindo uma casa ou alguma fábrica, alguma coisa assim, já estão pedindo palpites. Mas né? eles pegam no começo da obra ou eles pegam depois que a obra Antes do projeto. Ah, isso é maravilhoso. Cada vez mais, né? Isso é assim. perfeito. Empreendedores que vão fazer condomínios, por exemplo. Tá né? bom. Então, o que a senhora acha ali disso aqui? Eu falei, olha, você vai plantar árvore aonde? Né? Eu estava pensando em plantar na divisa. Olha, o projeto vai dizer uma coisa diferente. Eu não vou dar ali. É lógico. Plantar Dá uma árvore no dica. meio do lote. Né? Aí o arquiteto ele escolhe, ou ele faz a garagem de um lado ou do outro lado, mas não aonde tem o padrão e aonde que entra a fiação, Sim. o hidrômetro e coisa e tal. O pessoal acaba plantando árvore ali. Mas enfim, graças a Deus está mudando. Tá. Né? Mas ainda tem um longo caminho. Um longo caminho pela frente. É porque a gente vê que, no fim, existem muitos desperdícios. Acho que as pessoas acabam deixando isso para depois e acabam gastando duas vezes. Por exemplo, a pessoa tem um lugar que ela queria criar uma privacidade, ao invés dela usar a vegetação, né, como beleza, funcionalidade e até estética e bem-estar, não, ela acaba construindo um muro, né, que ela acaba, ou seja, os dois poderiam trabalhar casados, o arquiteto e o paisagista, Deveriam, né? melhorando o bem-estar da casa, harmonizando todos os ambientes e também já deixando viável a questão de custos para que a pessoa gaste o mínimo possível. Sim. Ou não tenha que refazer um trabalho que fala assim, ai, ficou feio, derruba, então agora vamos pôr a planta, né? Pagar por um erro. Exatamente. Então, acho que se começasse antes, se tivesse essa boa, né, esse Sim. approach antes, ia facilitar demais a obra. Porque hoje, vamos dizer, o conceito de condomínio mudou, né? O condomínio, ele tinha como conceito, assim, um pouquinho de área rural perto da cidade, tá? Dentro de normas de segurança e natureza, tá? Agora, esses lotes de 5 mil, 3 mil, 2 mil metros quadrados e coisa e tal, diminuíram para o quê? Para 400 metros quadrados, 250 metros quadrados. Então, a hora que acaba construindo, acaba fazendo um peru no pires, que eu chamo. Vamos dizer. Isso mesmo. Porque está totalmente fora de proporção a casa, o terreno não tem mais o cacife hoje para aguentar uma casa daquela. Tá? Por isso que existem hoje, o que evoluiu também, né, Martina? A gente percebeu isso no nosso escritório, que já existem firmas, por exemplo, empresas de paisagismo, sem fazer visita técnica, sem nada, por exemplo, já, olha, manda o desenho, manda o PDF aqui, eu já mando o projeto para você, custa R$2.000, né? Mas isso é um absurdo. Impressionante. Não, mas isso é um absurdo. Numa dessas, o cliente ligou para a gente e falou assim, olha, eu estou fazendo uma casa ali e tal, e queria de um palpite, bom, vocês trabalham com isso? Eu falei, trabalha com isso. Falei, by the way, né, tem um jardineiro nosso na sua cidade, jardineiro top, ele vai fazer a primeira visita técnica, tá? Como ele já mora na cidade, ele não vai cobrar tem nada. custo. O que é essa visita técnica? Falei, o jardineiro vai lá, ele vai pegar uma amostra de solo, vai fotografar o local, vai ver onde é que estão passando os canos, onde é que estão passando os fios, porque não dá para ter ideia. Falei, o projeto é feito em cima de um levantamento planimétrico e cadastral, né? Mas essa visita técnica a gente tem que estar junto. Aí ela confessou que já tinha o projeto. Aí que a gente Sabe o que ela falou? Entendi. Não, mas o projeto eu já tenho. Tá. Aí ela chegou a te mandar o projeto?
Ela chegou a mandar. E você analisou? Sim. E era um... E eu vou dar palpite. É a mesma coisa que o médico falasse, nossa, mas o meu companheiro deu remédio errado para você. Não é esse remédio, é esse daqui. Mas você viu que tinha coisas erradas ali. Claro, mas por uma questão de ética. Sim. Isso que eu falo de pagar por um erro. É um entendeu? absurdo. Muitos. E, às vezes, a pessoa, ela mesma se mete a fazer o jardim, né? Sim. E aí depois se arrepende. A gente conhece muitas pessoas que falam assim, ai, olha, eu fui tentar fazer, fui lá no Gado, eu fui no Ceasa, peguei um monte de plantinha, coloquei, mas não deu nada certo. Não, ficou horrível a mistura que eu fiz, não combinou nada com nada, não ornou. E daí a importância de que o paisagismo não é só estético, né? Ele tem que ser funcional também. Exatamente. Tá certo? Então, eu vou colocar aquela planta de jasmim-manga, porque eu adoro jasmim-manga. Então, vou plantar ao lado da piscina, aquele espaçozinho de 50 centímetros, né? É a calçada da piscina e o muro. Eu vou plantar jasmim-manga ali porque eu adoro. Qual que é a função? Estética? Pode ser, para ela. De repente, o cliente fala assim, eu não gosto. Sim. Eu quero uma outra planta. Exatamente. Não tem uma outra? Tem. Então, o paisagista, além de ele propor uma espécie, ele tem que convencer o cliente da função dessa planta. Mostrar, né? Tem que mostrar a função dela. Vamos supor que tenha, sei lá, uma varanda ali, tem um banco, vamos dizer. Então, o cliente vai sentar no banco. Isso quer dizer que ele vai olhar daqui para lá, né? Então, tem que colocar alguma coisa bonita para ele ver. Você pode colocar uma planta que você gosta e o cliente fala assim, eu não gostei. Não vi graça nenhuma. Ah, mas essa planta ali pode ser que você não goste. Mas vai ter um show de beija-flores. Vai ter um show de borboletas. Não vai ser um cenário estático. Vai ter movimento ali, coisa e tal. Função. Exatamente. Né? Isso é para driblar, vamos dizer, as pessoas que... Agora, eu quero um flamboyant. Nunca. Não tem condição. Mas sabe que a gente recebe muita solicitação hoje em dia? É impressionante. Para retirar plantas de locais errados. É impressionante. Porque elas plantaram isso há 10 anos atrás, né? 15 anos atrás. E agora viraram elefantes brancos dentro da casa. E não tem. E estourou tubulação, estourou piscina, estourou deck, estourou pavimentação, muro, né? Então, o que a gente tem, assim, diariamente, eu posso falar que pelo menos 2 ligações de pessoas precisando mexer, arrancar, né? A gente tem parceiros. Mas eles querem transplantar ou querem cortar? Então, às vezes, na maioria dos casos, as pessoas gostam das plantas e querem reaproveitar. Mas em muitos casos não tem acesso, a não ser que você contratasse um guindaste para fazer aquele tipo de trabalho. E a pessoa vai pagar 40 mil para fazer esse trabalho. Mas foi o avô que plantou, foi o pai que plantou, não, ou foi o tem valor emocional. Não, mas é verdade, isso acontece. Ah, olha, o piscineiro me trouxe aqui o jardineiro me trouxe aqui uma planta, colocou no meu jardim há 10 anos atrás e ela ficou enorme, ela trouxe uma mudinha e ficou enorme. Ele não fez de má intenção, a intenção dele era boa, só que ele não tinha o conhecimento, ele não sabia que aquilo ia trazer aquele prejuízo para a pessoa, né? E não tem aquela pergunta assim, quanto custa mais ou menos uma palmeira imperial? Não é uma palmeira rara, você deve falar assim, sei lá, que altura que está? Ah, moço, é grande. Pá, sei lá, uns 5, 6 mil reais, por aí, sei lá, não é uma palmeira muito rara. Então, eu tenho 3 perto de casa, pela metade do preço eu vendo pelo senhor. Recebemos muito. Aí arranca do vizinho. Não, mas eles estavam vendo um poder aquisitivo. Vou ficar rico com essas palmeiras. É isso mesmo. Ele sai de casa, vê 3 postes. Exatamente. Né? Então, mas, sei lá, foi ele que plantou. Né? Então, o paisagismo, vamos dizer, quando a gente faz o projeto, a gente tem que projetar a copa dela adulta. Sim. Daí o sucesso da nossa lista de plantas, né, Martina? Que tem o único que tem o diâmetro da copa. Sim, perfeito. E você tem que ir na proporção, seja qual for a escala, você tem que colocá-la já desse tamanho. Exato. E as pessoas também não têm ideia se é raiz agressiva, se não é raiz agressiva. Isso acaba gerando uma dor de cabeça assim, gigantesca para as pessoas. E acaba por isso que desanimando. conhecimento é tudo, na verdade, né? Tudo. Então a gente fala para as pessoas realmente buscarem profissionais qualificados, preparados, né, que têm expertise para aquilo. Porque tem muitas pessoas também que
se colocam como paisagistas, mas não têm o conhecimento, não fizeram o treinamento, não fizeram o curso, enfim, acaba... o paisagismo é um negócio muito sério, apesar dele não ter ainda a habilitação, né, que a gente deveria já ter tido isso há muito tempo, é um negócio de muita responsabilidade, né? Você pode colocar a vida em risco, né? Se você projetar uma árvore num lugar errado e cair em cima de alguém, ou cair numa criança, você pode matar. Então, assim, acho que as pessoas ainda não levaram tão a sério assim. Acho que, assim, eles acabam levando que o paisagismo meio que o jardim da vovó. Acho que a cultura ainda precisa mudar em relação à seriedade que o paisagismo tem, da mesma forma que a engenharia tem, que a arquitetura tem. Então, eles têm que ter o mesmo valor. Seriedade e responsabilidade, né? Exatamente. É muita responsabilidade, né? Muita. Porque eu jogo assim que o jardim é a roupa da casa. O gozado é que quando um casal de repente se vê, né, ela está grávida, eles já começam a comprar o bercinho, já começam a comprar as fraldinhas, já compram, isso aqui eu tive no shopping, comprei isso aqui, vai ficar muito bonitinho para o nosso filho, não sei o que lá. A casa deveria ser encarada do mesmo jeito, como um bebezinho que está ali crescendo, tá? E logo depois ele tem que ter a roupinha, né? Mas ainda o pessoal não pensa assim, porque a casa nunca saiu do preço que o arquiteto calculou. Culpa do arquiteto? Não é. Culpa do casal. Discute-se exaustivamente o tipo de piso que vai ser colocado, mas não vai comprar por aquele, porque vai colocar um granito, porque a Nicotinha tem no banheiro dela, então a gente precisa ter também. E se tiver granito na cozinha, vai ter que ter nos banheiros para combinar. Né? E lá vai mais tanto que poderia ser usado para fazer o jardim, na verdade, e acabou o dinheiro. Alguém já foi com R$5 no supermercado? Aí tudo é caro. Aí tudo é caro. Tá louco. Né? Agora, você acha que os arquitetos, eles também conseguem precificar bem ou quantificar? Porque eles fazem uma planilha geral do orçamento de quanto que a casa vai sair. Você acha que eles têm essa previsão bem aferida? Eles conseguem fazer esse provisionamento certo para o cliente? No Brasil? Não. Não, porque muda a regra, muda juros, muda material que de repente só vem daqui 30 dias, vamos dizer, porque depende de coisas de fora, né? Não tem como precificar hoje, vamos dizer. Pode falar assim, não, a construção sai R$3.000 o metro quadrado. Tá, você tem uma base. Tá. Assim como muitas vezes eles perguntam, quanto custa seu jardim? Eu falo, o jardim mais barato é grama. Está fazendo de 8 a 800, né? Planta grama resolve 50% do problema do paisagismo, porque você evita o problema do pó, quando estiver ventando, e o problema da lama. Da sujeira. Você chega em casa, vamos dizer, nem precisa tirar o sapato, praticamente. Só esfregar no tapete, tudo bem. Esse é o jardim mais barato. Mas a casa sempre saiu mais caro. Sempre saiu mais caro. E entram modismos, né? Casa a cor da vida, vamos dizer. Aí eles lançam uma torneira nova. Ah, mozão, eu quero aquela torneira. R$4.000 a torneira. Né? E a árvore, coitada, que custa 1.000, a árvore é cara. 10 anos de cuidado com a árvore, R$1.000. Nossa, como é cara, pelo amor de Deus. É isso que a gente fala de valor, né? Aí eu acho que você entrou no ramo certo. Por quê? Porque as pessoas hoje têm pressa. Eles querem as coisas muito rápido, na verdade. A resposta tem que vir rápido, né? Sim. Até, por exemplo, com essa síndrome do pensamento acelerado, a pessoa quer dormir rápido também, mas não consegue. Tomar remédio. Aí tem que tomar remédio para dormir, porque eu quero dormir rápido, tá certo? Agora, você vai fazer uma torta de frango, vai fazer uma feijoada, gente, você pode comprar, pronto, vamos dizer, mas se você quiser fazer, isso vai demorar seu tempo. Sim. Né? Porque hoje o pessoal está acostumado a colocar o WhatsApp no 1.5, no 2.0, porque é mais rápido. Sim, se tiver um vídeo, não faça isso com esse vídeo aqui. Por favor. Não pega o mouse e começa a arrastar para frente, porque a gente está enrolando. Calma, gente, calma. E não coloca na velocidade 2, hein? Aí por favor. A Super Patrícia, já com uma árvore já de 15 anos, vamos dizer, né? Já tudo pronto. E você está atendendo exatamente esse público. Só que o pessoal não valoriza, Gustavo. Isso é que é o pior de tudo. O pessoal quer, tá? Mas se você... acho que a gente está caminhando.
Tá mudando a mentalidade. Lentamente. Não é um mercado tão antigo, é um mercado mais recente, esse das plantas de grande porte, das plantas adultas, e realmente as pessoas estão sentindo a necessidade. Na pandemia foi uma maravilha. Na pandemia foi assim uma bênção, porque todo mundo estava em casa e via que o jardim não tinha, né, todos os benefícios, as vantagens, que ela queria deitar numa sombra, ler o livro embaixo de uma árvore, fazer um piquenique lá com a criança, já que a criança não tinha o que fazer, né, que tinha que entreter a criança com alguma coisa que estava todo mundo ficando já maluco. Brincar com o cachorro. Brincar, exatamente. Ou seja, você ter espaços para você poder aproveitar o seu jardim. Então, não teve assim, o pessoal falou, vou morrer amanhã, eu preciso aproveitar hoje. É hoje que eu vou aproveitar. Sim, E todo mundo saiu assim, era desesperador. Porque a gente teve que fazer uma demanda de serviço, né, de contratar gente, ou seja, foi um bom momento. Só que isso acabou, passou. Porque as pessoas voltaram à sua vida normal, agora viajando ao modo automático, né? Antes elas estavam no modo avião. Aquele modo avião, modo relax, tipo assim, eu vou trabalhar, mas eu também vou aproveitar, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Todo mundo começou a refletir mais sobre isso, né? Sim. Verdade. E agora que ligou de novo o modo automático, ele entra nessa vida robotizada, que ela acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha e dorme, e ela acaba deixando essas coisas que são importantes de lado. Aí a pessoa tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para controlar a ansiedade, e ela não consegue se reconectar ao que é importante, né? Então, aí perde-se o valor de novo, aí dá aquela baixada no valor. Fala assim, mas olha, poxa, mas 3 mil, uma árvore de 20 anos. Gente, 20 anos. Se você pegar uma árvore e, sei lá, pagar R$500 uma árvore de 2, 3 anos e tiver que esperar tudo isso, quanto que você vai ter que gastar de água? Quanto você vai ter que gastar de comida? Quanto você vai ter que gastar com as pessoas, alguém cuidando dela para você? Faz a soma, você vai gastar muito mais que os 3.020 anos, né? Quantos anos você levou para ficar com 1,65 m? 20 anos? 21 anos? 18 anos. Com 20 anos? A árvore já está com 20 metros de altura, 30 metros de altura. Então a pessoa, assim, as pessoas não ainda dão o valor que é necessário para as plantas, né? Valorizam a torneira, mas não valorizam ainda a árvore. Mas eu já tive um cliente, vamos dizer, tem uns que são meio arrogantes, né? Então eu acho que quanto mais velho, mais ranzinza a gente fica. Mais direto objetivo. Eu falei, você está achando caro? Olha, eu trouxe até uma sementinha dessa árvore aqui. Ai, que ótimo, eu vou andar com um pacote de semente no bolso. Essa sementinha eu vou te dar de graça. Sabe a quaresmeira que sofre? Pois é, não é uma só, é um pozinho, tá? Então você tem que pegar uma bandeja, tipo dessa de enfermaria, tem que estar furado embaixo, aí você coloca um substrato, depois eu posso mandar a fórmula, aí eu só semeio ali, aliás, faz assim, ó, aí ela semeia ali por cima da bandejinha, depois mais ou menos de um mês, você pega uma pinça, né, porque, e olha, na hora de irrigar, não irriga de cima para baixo, irriga de baixo para cima, aí você coloca ela num tanque com água e tal, e a hora que tiver com 2, 3 centímetros, você pega uma pinça, você vai semeando ali. Daqui uns 8 anos, mais ou menos, vai estar com esses R$3.000. Vamos dizer que o senhor está achando que é caro. Está aqui, a sementinha está aqui. Família, anota para a gente andar com um pacote de semente no bolso, por favor. Essa dica eu não posso já passar. Essa é ótima. Não, porque é verdade. Aí você consegue realmente, né, traduzir o valor. Sim. E aqui a gente fala, a gente não vende árvore, a gente vende tempo. Né? E quanto vale o tempo? Realmente, hoje em dia as pessoas querem, eu quero frutífera já produzindo. Todo mundo fala, não, eu quero já produzindo, porque eu quero já que meu filho já experimente pegar a fruta do pé e já consumir e tal. Saber que é dali, que não é na feira que dá a fruta, né? Já é uma... Então, a gente já sente uma melhora, mas ainda muito devagar isso. Muito, assim. Mas, Patrícia, em 91, quando a gente abriu a empresa, as pessoas não sabiam o que era paisagismo. A gente tinha que explicar o que era paisagismo. A gente desconhecia a palavra. Aí a gente foi aculturando, né? Aí a pandemia deu uma mãozinha, o pessoal começou a valorizar. 91, a gente está falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Isso. Mais ou menos. 25 anos. Quase 34 anos atrás. Nós vamos fazer 34 anos de centro paisagístico. Para você ter uma ideia, ainda hoje as pessoas ligam e perguntam, olha, eu sei que eu tenho que fazer o paisagismo, mas não tenho a menor ideia quanto que eu vou gastar. Aí a pessoa tem uma casa de 1.000 metros quadrados de área verde, ela fala que ela não quer gastar mais do que R$30.000.
para colocar terra, grama, fazer todo o trabalho de plantio. Logística. E aí colocar ainda árvore, cerca viva, arbusto, flor. Não gente, faz ideia, né? Então, assim, as pessoas elas poderão não saber o que era o paisagismo. Mas por isso que eu estava perguntando, será que o arquiteto está sabendo dimensionar na hora que ele passa a proposta para o cliente? Porque a gente, esse ano, já recebeu várias solicitações assim. Olha, a gente está nos finalmente... A casa está praticamente pronta, daqui a pouco vão pôr as esquadrias, vai pôr o piso, a marcenaria, só que agora a gente precisa entrar com o paisagismo. Já está errado, porque já deveria ter começado lá atrás, junto. Devia estar junto, né? Já devia estar no papel. Exatamente, já está errado. Porque o arquiteto, ele dá mais ou menos uma meia cara do que vão ser as texturas e volumes. O 3D exige, né? Tem que ter exatamente. plantinha, Só que o arquiteto, ele, muitas vezes, ele não sabe, não tem o conhecimento das plantas, então ele não sabe o que vai no sol, o que vai na sombra, então o paisagista tem que estar ali para poder projetar isso de forma equilibrada e funcional, para que a pessoa não plante e depois a planta morre. E aí a pessoa acaba ficando perdida. Então, a gente recebeu esse ano, 2025, várias pessoas dizendo, olha, não sei quanto que vou gastar. Aí você fala, olha, para o seu jardim, precisa mais ou menos, dentro do que você está imaginando, você vai gastar, sei lá, uns 120, 150. Não, imagina, não posso. E só grama. E só põe a grama. E não faz, porque realmente a pessoa toma um susto, porque ela não sabe, ela não tem ideia. Só que ela gastou 6, 7, 8 milhões na casa... E depois não tem uma reserva para poder projetar a diferença para o que o paisagismo precisa. Que é a alma da casa, que a gente fala, né? Que é a alma da casa. A alma a gente não vê, né? Mas a roupa a gente vê, vamos dizer. Né? Por isso que eu já gosto de falar assim, é a própria roupa da casa, né? E é claro, vamos dizer, a casa é o esqueleto e o jardim seria a alma. Né? Seria uma outra forma de interpretar, né? Sim. Mas enfim... Mas é importante você tornar ele palpável, como você falou, na roupa. Tornar ele palpável, realmente. Porque uma coisa que é meio abstrata, realmente, qual que é o valor dela? É uma casa pelada. Né? E hoje também é difícil, porque está uma moda hoje. A frente das casas são quadrados e são retângulos. Não sei se você percebeu. Sim. É uma moda agora. Né? Como é que um jardim natural vai quebrar essa... linha reta, ângulos de 90 graus, figuras geométricas, vamos dizer. Fica bastante difícil você chamar atenção para o jardim e falar, porque, na verdade, são casas, não são lares, na verdade, que estão construindo. Tá? Então, para se transformar num lar, onde a pessoa vai morar, vai criar seus filhos, vai fazer não sei o que lá, gente, tem que ter verde no meio. Sim. Você tem que poder deitar na grama, deitar numa rede. Criar uma memória afetiva com os filhos, criar essa vivência, né? Trazer essa experiência, né? Sim. Você não precisa ir para o parque. Você pode fazer isso na sua casa todos os dias. Você pode fazer uso do seu espaço, né? Que, aliás, é trabalhoso, foi batalhado. Acho que a pessoa precisa aproveitar daquilo que ela está criando, que ela está desenvolvendo. E voltando para a pandemia, o que aconteceu na pandemia? O cachorro e o gato já não era mais suficiente, né? E a casa estava ali pelada, olhando, a pessoa está ali reclusa, então ela começa a pensar. Desculpe o clichê de novo, mas em tudo quanto é lugar eu falo isso. Entra na internet e digita a diferença da molécula da clorofila com a nossa hemoglobina. A cadeia carbônica, ela é igualzinha, o que muda é o centro, o miolinho, sendo que nós temos o ferro na nossa hemoglobina, e a clorofila tem o magnésio. O que aconteceu na pandemia? O magnésio começou a conversar com a hemoglobina. Tá? Agora, teve gente que entrou nessa onda ajudada por expressões do tipo urban jungle. Você tem um urban jungle? Se você não tiver, está fora de moda. Entendeu? Biofilia. Gente, desde o começo da minha profissão eu falava, mas eu não tinha essa expressãozinha mágica que era urban jungle e biofilia. E aí, muitas pessoas, vamos dizer, começaram a conversar com o magnésio da clorofila. É uma coisa divina? É uma coisa que aconteceu? Sei lá. Eu acredito em alguma coisa que a planta, vamos dizer, e o ser humano, a única coisa de diferente é o miolo da cadeia carbônica, só isso. Nós somos a natureza. Sim. Agora,
Se uma pessoa entra numa igreja, por exemplo, e ela quer se converter porque ela tem um vício, alguma coisa assim, mas ela entra na igreja com o WhatsApp ligado, vamos dizer, ela não está conversando com o ser superior. Sim. Ela não está se espiritualizando, tá? Então, o que aconteceu depois da pandemia foi exatamente esse desligamento da hemoglobina, vamos dizer, com a clorofila. Distanciamento. Entendeu? Uhum. Agora, tudo é um voo de galinha, na verdade, tudo é uma montanha russa. Eu acredito, vamos dizer, que a coisa ainda vai mudar, tem que mudar. Tá. Porque ela acha muito caro as árvores, o jardim. Gente, dinheiro tem, tá? Dinheiro tem. Uma questão de gestão, né? É questão de prioridade. Prioridade, falou tudo, Gustavo. Porque, prioridade. Gente, está programado aquela viagem com as crianças para Disney. Aquela nossa viagem dos sonhos, cadê? Tá? Então vai gastar dinheiro. O carro, o Jaguar que eu preciso comprar. É proibido? É proibido? Claro que não é proibido. Não é. Tá? Mas ali vai mais tanto para a viagem, ali vai mais tanto para a troca do carro, como Sim. você falou, em detrimento do jardim. É muito perigoso com o ser humano que acontece o seguinte. Vamos dizer assim, na porta da minha casa o cachorro arranhou toda a porta da minha casa. Era linda, envernizada, madeira de lei. Aí você fala assim, não, sábado que vem eu vou pegar uma lixa e vou envernizar de novo, tá louco, coisa feia. Só que no sábado, aí tem o beach tênis. Boa. Não deu. A conexão não, do Gustavo é melhor. Sábado eu vou fazer. Gente, quando passa, caleja, assim, o olho cria um calo, e aquilo passa a não incomodar mais. É isso que está acontecendo agora. Sim. E isso é muito perigoso acontecer com o ser humano, porque senão ele vai fazer o que ele sempre fez. Né? E vai ficar onde ele sempre ficou. É comprar um livro e ficar lendo só a primeira página. Exatamente. Entendeu? Gente, tem mais páginas no livro. Não, olha quantas reflexões maravilhosas, gente. Tudo isso, tudo que você está falando é mais para a realidade. Sim. E aí vira no modo automático, todo mundo robotizado, né? E não consegue resgatar as essências. Só aproveita e fala um pouquinho para a gente o que são os 4 pés do paisagismo. O que são eles? É o paisagismo perfeito. Tá. Né? Eu comparo ele a um banquinho de 4 pés. A primeira coisa que a gente precisa é de um bom cliente, tá? Se não tiver ninguém que compre o seu produto, o que é um bom cliente? Que respeite o profissional, que dê valor ao verde, que tenha um certo compromisso com a manutenção também, tá? E tem que ter, vamos dizer, como monetizar o paisagista. Segundo pé, é um bom paisagista. Tá. Porque não adianta ter um cliente com 400 mil reais para fazer um jardim se o Zé das Couve vai lá e planta grama em cima de solo argiloso, faz uma entradinha de pingo de ouro ou buchimbola então ele tem que ser atendido por um bom profissional. Perfeito. Tá? Eu acho que um carro, por exemplo, exige uma oficina autorizada e não... Exatamente. Tá? O outro pé do banquinho são bons fornecedores. Tá? Então, fornecedores, vamos dizer, que entregam o material combinado, de boa qualidade, tá? Tanto planta como deck, vamos falar, pérgolas, enfim. Tudo que faz parte que não da dá área uma madeira outdoor. cheia de nó para a gente fazer um deck, que não dê uma madeira toda rachada para a gente fazer um quiosque, enfim. Então, são bons fornecedores, tá? Uma boa matéria-prima para você construir tudo aquilo. Exatamente. E o último pé do banquinho é um bom executor, tá? Bom executor. Eu não sei se depois pode ser mostrado, mas ultimamente aconteceu uma coisa muito interessante, falando em executor. Uma das histórias. Um jardineiro que fez o curso com a gente, ele falou: Gustavo, eu estou filmando aqui uma amoreira, e ela estava muito bonita e coisa e tal, mas de repente ela começou a definhar. Aí eu dei uma podada e adubei, só que ela está rebrotando, mas olha, a folhinha está toda torta, toda minguada, o frutinho não é mais aquela amora, né? O que será que está acontecendo?
Eu não posso passar nenhum produto químico, será que é ácaro, alguma coisa, um vírus, eu não posso, porque tem pet, tem criança aqui, tá? E adubei, e o que pode ser? Falei, gente, aí que entra a experiência, na verdade. Né? Porque você vai por eliminação. Sim. Já eliminou uma coisa, não é adubação, não é poda, não é nada. Aí eu falei assim, dá uma cavocada em volta ali do pé da amoreira. E ali, quando foi tirar um pouquinho de terra, viu que a amoreira estava plantada com balde e tudo. Plástico, meu Deus. Pronto, estava ali o problema. Mas né? tem que ser um detetive, né? Até você descobrir, que você imaginar, isso você nunca passou pela sua cabeça que você ia ter um balde plástico ali embaixo da terra, se né? jogar na planta internet. com vaso, né? Se jogar, isso para mim foi um chute. Sim. Na verdade, eu também não sabia. Eu aprendo ensinando. É uma coisa muito, muito estranha essa troca, né, Martina? A gente aprende com os alunos, que no fim do curso a gente faz uma avaliação. Sim. Aí, as críticas, vamos dizer, né, que eu divido ali os alunos em duas turmas, vamos dizer, aqueles que concordam comigo e os equivocados. Vamos lá. Que Ótimo. nem diria o super Suassuna, né? Eu estou mais ou menos assim. Mas tem crítica muito boa, por isso que o material sempre vem melhorando e tal. E a Críticas construtivas, né? Críticas construtivas. Então aqui a gente está com os 4 P's. É isso? Então o pois é. cliente, o paisagista. O público, o profissional paisagista, né? Bons fornecedores. Então são os 4 Eu também pilares. não estou falando daquele fornecedor que chega para o profissional e fala assim, olha, se você comprar aqui, a gente dá um agradozinho. Tá? Modernamente, essa termopropina vem sendo reduzida a 2 letras só, RT, Sim. reserva técnica, uma prática normal aqui no Brasil. Mas, no fundo, é crime. A questão que propina, você vai na América do Sul e quando você fala em propina, propina quer dizer gorjeta. Sim. Eu estou no restaurante, fui bem atendido, gostei do garçom. Pô, em vez de dar uma dose, ele deu 2 doses de uísque. Falei, eu vou dar um agradozinho para ele. Você Isso dá é propina. Não está na lei. Não está na lei gorjeta ou propina, que é proibido, vamos dizer. Mas é fazer com que o cliente pague um preço acima do valor do mercado. Acabamos de falar que ele já não tem dinheiro, vamos dizer, e vamos extorquir ele dessa forma. Você tem que comprar aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estou dizendo fornecedores, vamos dizer, éticos e que forneçam um bom material. Perfeito. Porque ali você sempre vai indicar ele. Sim, tá? perfeito. E a nota vai direto do fornecedor para o cliente, não passa por você. Você não é um vendedor. Tá? Você vende bem-estar, você vende harmonia, você vende anti-estresse. Você vende um produto que não tem como monetizar. Perfeito. Não dá para... Quantos remédios antidepressão eu vou gastar se eu não tiver um jardim? Vamos dizer, não tem como. Quantificar isso? Não tem. Não. Né? Enfim, Agora, esses são os 4 pés do paisagismo. Vocês fazem os projetos, mas vocês não fazem a implantação. Não. Quando vocês fazem o projeto, vocês fazem alguma especificação assim mais meticulosa, tipo assim, que você precisa, porque é um cartão de visita o projeto de vocês. Então você também vai orientar o seu cliente, já que não é você que vai executar, vocês não compram, vocês não fazem essa ponte entre a compra e o cliente. Boa pergunta. O que é um projeto de paisagismo? Tá? Não é só desenho de um jardim e uma lista de plantas, ou de elementos construídos, se tiver um deck, uma pérgola, uma rede, o que seja. Um fireplace, porque paisagismo são 17 ciências. Eu quero falar depois um pouquinho sobre isso também. São 17 ciências mais o teu poder de criar, ou seja, a tua arte. Tá? Então, eu tô vagando, na verdade, né? Onde é que a gente estava aqui? Do projeto. Do projeto. Então, a gente, além do desenho e da lista de plantas, eu dou um manual que chama assim Manual de Implantação e Manutenção.
Perfeito, manual técnico de implantação e manutenção. Tá. É eu que vou dizer ali o tamanho do berço, é eu que vou dizer como plantar a árvore, Tá. a palmeira, o arbusto, a grama, baseado na análise de solo, que foi feita na visita técnica. Eu vou formular o meu substrato, Tá não bom. vou comprar nada pronto. Perfeito. Para cada solo existe uma fórmula, tá? E ele tem que seguir aquela fórmula. Tantos metros cúbicos vai aqui, tantos metros cúbicos vai lá e tá não sei o que lá. O que pode acontecer na implantação de um jardim? Ao invés de abrir um berço de 80 por 80, ele abre um de 30 por 30 por 30. De quem que é a responsabilidade? Se é que o paisagista chega por último. Aliás, é interessante, quem chega por último é o culpado. Não adianta. Sempre sobra. Quem fez, sei lá, jardineiras que não estão impermeabilizadas, que estão encostadas à casa, por exemplo. Eu já peguei isso aí, tá? Eu falo, gente, me faz as 4 paredinhas da jardineira, por favor, porque se dá alguma infiltração, eu que sou o culpado. Vai sobrar para você. O paisagista tem que entender também de impermeabilização. Sim. Ele tem que entender de arquitetura, tá? Perfeito. E mais 16 ciências. É isso mesmo. Quem sabe a gente chega lá. Não é Enfim, coisa simples. nesse manual tem manutenção, não tem? Tem. Pois é. Então eu dou um cronograma de adubação, cronograma de rega. Muitas plantas a gente não precisa podar, mas se precisar podar, ali a gente ensina a posição da tesoura de poda, o que pode ser feito com motosserra, com podão, enfim. Tá. Todas as ferramentas a gente coloca lá. Os EPIs, Necessários. para não dar processo trabalhista. Perfeito. Né? Todos os EPIs. E o que pode acontecer? Pode acontecer aranha numa manutenção? Claro que pode ser. Sim. Aranha marrom. Perigo. As outras aranhas, pode ser que, sei lá, não sei que o sujeito seja alérgico a alguma picada, mas dói pra caramba, mas pode acontecer. Sei lá, vai podar a coroa de Cristo, tem que podar com máscara, vamos dizer. Porque a coroa Por de causa do Cristo, na leite. hora de podar, ela solta um óleo volátil, inodoro, ele não manda aviso. Ele dobra teu joelho, ele te Sim. turva a vista e você cai. E eu sou obrigado a alertar sobre isso, tá? Na hora da compra das mudas, então tem os 10 mandamentos da compra das mudas. Eu faço o cliente comprar as mudas. Tá. Eu Mas você posso- orienta para ele onde que ele pode achar. Eu posso administrar a obra para Que eu ele. ia Tá falar, bom. depende do Aí eu contrato. ganho os 10%, vamos da dizer, jogo aberto administração. com o cliente. Perfeito. Tá. Olha, o cliente é muito importante. Ele tem que cuidar da empresa dele, da família. Vamos Sim, dizer. sim, Ele não sim. tem que se preocupar, ele não vai saber a diferença entre uma Cibipiruna e um pau-brasil. Exatamente. Não vai. Não vai. E o que é DAP, então? Aí, o que é DAP? Né? Diâmetro e altura do peito. Pois é 1,30 m de altura. Sim. Aliás, é o centro de quem atira arco e flecha, né? Fica exatamente a 1,30 m. E então todas as mudas têm que vir, por exemplo, embaladas e enraizadas. Perfeito. Já aconteceu várias vezes. Tem um prefeito ali que pediu 6.000 árvores de Natal. Nome científico, Cryptomeria japonica. Altura, 3 metros de altura. Veio tudo certinho. Só que o cara meteu a motosserra lá embaixo e entregou, já seco para a prefeitura. Ai, meu Deus do céu. Então, tem muito macete. Muito macete. Na época do Jânio Quadros, ele decretou a azaleia como sendo a flor símbolo nacional, símbolo de São Paulo, capital. Comprou 400.000 azaleias. E tinha que ter aquele padrão que não sei o que lá e tal. Quem tinha 400? A Olambra tinha 4 milhões, mas não atendia aqueles As 50 especificações. centímetros. Aham. Né? Teve um que entregou o primeiro caminhão. E quando tirou as mudas do caminhão, você imagina, vamos dizer, você pega a muda pelo Sim. talo, Aham. né? E acabei sujando a mesa. Não tem problema, fica tranquilo. Terra tá ótimo. E quando pegou a azaleia, saiu com 2 pau de azaleia em cada mão. Esqueceu de dizer, na compra da muda, que a muda tinha que estar enraizada. Então você vê, Ai. a gente tem que meu Deus, ensinar tudo. Mas porque aí vai ter que ter experiência, tem que ter conhecimento, né? Tem Muito que ter macete. muitos anos de. Então eu prefiro administrar De terra. a obra, tá?
Então, eu dou o pacote completo, porque se der Tá. alguma coisa errada, eu sou culpado. Então, mas se ele não faz, se você, por exemplo, ele não fez a administração com você, aí ele vai fazer uma implantação, você pode até indicar alguém, mas aí você vai fazer essa supervisão, você só supervisiona se ele contratar. pra fazer Entendi. isso. Tem cliente Tá. que fala assim, moço, 10% é muito caro, eu não pago, acho que não vale. Mas, se o senhor quiser passar uma vez por semana aqui, beleza, eu cobro uma visita técnica, qual é o problema? É muito mais barato do que a administração. Sim, sim. Desculpe aí. Agora, a administração, eu dou 3 orçamentos, vamos dizer, de planta, 3 orçamentos de grama, 3 Tá. orçamentos de deck, 3 orçamentos de piso, e vai falando. E a gente faz um cronograma físico-financeiro. Então, o cliente, ele sabe que nesse primeiro mês, ou na primeira semana, o que ele tem que pagar? 3 caçamba. Sim, Primeira sim. coisa. Nunca vi tanto entulho de construção É aqui. impressionante. E muitas vezes eles enterram na frente da casa, sim. onde o paisagista tem que fazer o jardim. Fica aquele cemitério de Segunda entulhos. semana, aí vamos melhorar o solo. Depois nós vamos colocar o deck, a piscina, coisa e tal, não sei o que lá. Aí depois de 2 meses nós vamos entrar com essa planta. Vamos entrar primeiro com as maiores, e depois com os arbustos, e depois o último, a grama. Perfeito. Então você administra. Não tem surpresa nenhuma para o cliente, a não ser que de repente, vamos dizer, aquele cliente resolveu aumentar o preço. Aí você tem que falar assim, ó, Fornecedor. O fornecedor. o fornecedor aumenta o preço, né? Daí você Que tem a que obra era para ser falar. implantada em janeiro, você vai ser implantada em novembro, onde tudo está alto, porque é véspera de muda o Natal, o preço, mercado joga o preço lá em a cima. mil, né? E aí acaba encarecendo, né, a Mas obra. é muito comum, então, esse cara que vai executar ir lá no escritório, né? A gente dá o manual para ele também, Tá. né? E dá todas as orientações. Todas as orientações. Legal. E aí, quando ele faz esse trabalho, o cara vem, tira as dúvidas, Perfeito. pra trabalhando o mais perto possível, mas não tem o compromisso de estar na obra toda hora, Tá. resolvendo tudo. Agora, voltando um pouquinho agora à questão dos cursos. O que vocês faziam antes? Vocês começaram em 1991. Uhum. A gente está em 2025. Tem alguma coisa que vocês deixou de tirar? Vocês tiraram do seu material didático, coisas que vocês acham que não eram interessantes, ou que vocês estão colocando de coisas novas que podem ser novas tendências? Como que foi esse trabalho dentro desse conteúdo que vocês desenvolvem, que vocês dão dentro dos cursos? Olha só, a pergunta, olha, outro dia eu estava vendo ali o material de um outro curso que a gente tinha, que era de manejo em áreas verdes. Curso de atualização e manejo de áreas verdes. Exclusivamente para prefeituras. Tá. Né? Esse curso foi montado uns 20 anos atrás. Gustav Vamos dizer. dava cursos já quando ele trabalhava para o Estado. Tá. Porque ele sentia que quando ele ia ajudar as prefeituras a executarem as praças, plantar as árvores, ele viu que a pessoa que cuidava não entendia Não tinha nada, zero. Era o que a gente brincava de QI, né? Pode falar isso? Ele era indicado pelo prefeito para aquele Sim, cargo. sim, pode o cara falar. não entendia nada. Então, o Gustav começou a fazer cursos lá. Porque ele falou, esse cara não entende. Como que esse cara vai ser responsável pela área verde da cidade? Exatamente. Aí que ele começou com cursos. Depois a gente foi percebendo, quando a gente começou na empresa, que quem não era municipal, quem não era funcionário, também queria esse conhecimento. Respondendo a tua pergunta, o que mudou de lá para cá? Nada. Então não Mais está atual conhecimento, ainda. né? Tá. Né? Alguma questão de tendência que o que vocês que colocam evoluiu? que tenha mudado? Softwares. Tá. Softwares, tá? Porque antigamente a gente vendia o que não existia. Certo. É porque desenhava aqui no papel? Quanto custa o projeto? 8 mil. Mas como é que vai ser o jardim? Então, você vai ter que confiar em mim. Tá aqui na minha cabeça. Tá tudo aqui. Fiz todo o estudo preliminar, né? Fiz exame de sangue, tirei raio-x, tomografia, tá tudo ali e tal, mas agora é que você vai ter que confiar em mim. A gente vendia o que não existia. Você compraria uma música que não foi composta ainda? Tem que confiar muito no compositor e no cantor. Mas hoje, o que evoluiu foram os softwares, claro, vamos dizer, né? Antes a gente fazia as coisas em 3D Studio, hoje tem SketchUp, tem a renderização, você já vende uma coisa que existe.
Já dá para o A pessoa já cliente consegue ver, sentir né? bem, né? Olha, Como é que vai ficar. É aqui, ó. Sim, E a árvore está desse tamanho, não vai custar tanto. sim. Agora, tem menor também. Depende do teu bolso. Está ali o primeiro pé do banquinho, que é um bom cliente. Sim. E você tem essa questão da expectativa e realidade. Você explicar bem, né? Se ele quiser daquele jeito que tá na fotomontagem ou que tá no SketchUp, ele vai ter que Comprar demandar árvore mais grande, dinheiro, né? exatamente. E se ele não quisesse esperar crescer, aí ele chega, você planta lá, planta uma menor, ele quiser conversar, mas não era bem isso que eu queria. Por isso que você tem que treinar bem e ensinar ao cliente, né? Tem orientar muita bem. gente que faz 3 orçamentos. Ó, orçamento da mudinha assim, orçamento da muda assim, Sim. e orçamento da muda assim. Que tamanho, né? Aham, Então você fala, prefere. olha, eu posso pagar 3 mil por uma árvore ou 5 mil por uma árvore. Né? Perfeito. Então, a gente percebe que o que a gente trabalha já desde sempre é aculturar tanto o paisagista quanto o cliente. A gente tem que ensinar tudo. Tem. Por isso tem que ensinar tudo. Anteontem eu estava atendendo um cliente que está montando uma grande produção de mudas. E aí ele queria alguma coisa assim que lembrasse um pouquinho a Holanda, né? E tal. Aí o filho dele já falou, pai, a gente estava falando sobre um estilo mais toscano, assim, né? Daí eu falei, olha, aqui vai entrar isso aí, caminhão, ônibus e coisa e tal, de funcionários, né? Então seria interessante você pegar um cipreste italiano, ali está mais ou menos no esquema toscano e coisa e tal. A árvore também não vai ter aquela copa que quem vai podar a árvore são os caminhões baú, quem vai podar são os ônibus. Tá aí uma boa ideia. Ou a gente pode optar pela árvore mastro, que também tem o mesmo tipo de copa. Lindo. E aí o meu cliente já falou assim, a minha esposa não gosta dessa árvore. Falei, como assim? Ela chama de árvore monstro. Ai, coitada da árvore. Então, voltando naquela coisa que a gente falou assim, você pode gostar, né? Pode indicar uma espécie, mas o cliente de repente fala que não. Ele tem eu não uma gosto. sensação que não atrai ele. Não é nem ele, é a esposa dele. Sim. Pronto, já arrumou confusão do mesmo jeito. Quem manda é a esposa, não é? É, claro. Então. Então eu já teve o não ali de cara. Não, os 42 anos do casamento nosso tem um segredo, são 4 letrinhas. Você jura que você... Quais essas letras? OBDC. OBDC. Isso, ó. Faz direitinho, Martina? Faz, né? Faz. Que demais, é maravilhoso. Mas você perguntou sobre a evolução dos cursos. O que a gente percebeu, antes as pessoas só queriam um conhecimento básico, que era Tá. paisagismo, e no caso, Gustavo, depois a gente também deu a jardinagem, porque são interligados. Tá bom. Os 2 pés da escada. Né? Os próprios alunos foram pedindo especializações. Tá bom, perfeito. Tá? Porque até pouco tempo atrás, por exemplo, irrigação era uma coisa muito cara, né? A matéria-prima era muito cara. Hoje ela é bem mais acessível e fora que a planta ficou mais cara, então as pessoas querem irrigar o jardim. Preservar o investimento. Preservar o investimento. E Perfeito. também tá sempre bonito, né? Sim, com Senão certeza. a grama fica marrom no inverno e aí vai, né? Fica aquela cara de Então, outono, inverno, ela fica... Porque tem as 4 estações, mas nem todo mundo quer ver as estações as passarem estações, assim, né? né? De forma mais acentuada. Então a gente foi buscando, com o passar dos anos, especializações. O Gustavo não tem todo o conhecimento, né? Jardim vertical é muito específico. E vocês fazem Gustavo também. projeta, Perfeito. mas ele não executa. Então a gente foi buscando especializações e os próprios alunos foram pedindo. Tá. Então hoje a gente oferece uma gama muito grande. Tem a parte de iluminação São 10 também, né? Que cursos vocês hoje. dão lá. Iluminação, irrigação. Agora, o nosso mais novo, que é o que a gente tem já há quase um ano, mas é o mais novo, é gestão de áreas verdes. Perfeito. Porque a pessoa, fora ser um bom jardineiro, ele também tem que saber administrar essa implantação, né? Sim. É o que a gente brincou. Não adianta você fazer todo o jardim e depois vir com uma árvore, entendeu? Você tem que plantar a árvore primeiro. Né? Aí hoje tem um grande investimento em logística, entre você trazer do fornecedor até você levar para sua obra, tem toda uma logística. Você tem que estudar os acessos.
Olha quanta coisa. Questão de fiação, isso acontece direto. As pessoas, muitas vezes, o paisagista acaba não olhando para cima. Ele tem muita mania de olhar para baixo, para o solo, para a terra, e esquece de olhar para cima. Então, já aconteceu aqui agora, a gente já ficou calejado com isso. Mas há alguns anos atrás, uma década atrás, algumas situações da gente chegar, o Munk chegar para plantar, fazer o plantio, e o Munk falar assim: eu não tenho como plantar. Porque tem uma fiação aérea passando bem na casa, na frente, e o braço do Munk não tem movimentação, mobilidade suficiente para a gente poder vencer esse obstáculo. E olha como muda o preço. Porque se encostar ali, morre, né? Imagina um problema ali seríssimo para você fazer o plantio nessa situação. Olha o desperdício aí, né? Total. O caminhão com a árvore, a compra da árvore, o Munk. Exatamente. E não pode fazer nada. Todo mundo voltou para casa. Não, aí assim, a gente sempre... brasileiro é demais para ser estudado, né? Sempre dá um jeito. Acaba virando uma operação de guerra, né? Mas assim, acaba sendo viabilizando para plantar. Até porque se a árvore saiu, ela precisa ser plantada. Ela pode voltar, né? Ela precisa ser plantada. Então, a gente faz toda uma logística e coloca no chão. Aí aluga um outro carrinho com prancha, com pinça, com guincho para levar, para puxar. Pega mais 10 pessoas para puxar junto, porque são árvores pesadas. Mas o que poderia ser fácil se torna difícil, né? Justamente pela falta dessa técnica, desse olhar mais apurado, né? É muito importante. Isso acontece assim, ou a pessoa fala: não, dá para acessar. O cara tem na casa uma subida dessa inclinação. O Munk não sobe. Vai pegar a traseira, vai pegar a frente, o caminhão não acessa. Então tem que ver a inclinação, o tipo do solo. São muitos detalhes. Você já dá um manual na hora de como vender uma árvore. Tanto que na hora que a gente vende é assim super trabalhoso, porque não é só vender a árvore, é justamente saber aonde que ela vai ser plantada, qual que é a viabilidade, qual o tipo do caminhão, qual o tamanho, ou seja, tem uma série de perguntas aí que estão acopladas junto com essa situação que a pessoa precisa passar. Pra gente, e quando o negócio é muito complicado, aí a gente pede pro pessoal do Munk ir analisar, fazer uma visita técnica para analisar. Às vezes com foto, vídeo, dá para resolver. Faz um vídeo, tem que ver o tamanho da portaria, se na portaria entra. Tem portaria que tem é mais baixa em cima e o caminhão não passa. Então, porque tem portarias que você tem a portaria e do lado tem uma acesso de caminhão. Mas tem condomínio que não. Que é só a chapeleira lá, a entrada de serviço, a entrada de visitante, morador, mas você não tem. E o caminhão não entra. Então, a gente pede para fazer já descolados com essa situação, a gente, desde a entrada do seu condomínio, já verifica. Outra coisa, pode entrar carreta no condomínio? Tem condomínio que não deixa, porque não tem como manobrar a carreta dentro do condomínio. Então, é uma série de coisas que você vai pegando com o tempo e precisa ficar... Essa informação é muito importante e os paisagistas precisam saber. Eles têm ainda muita dificuldade em saber realmente essa parte de veículos, transporte. É uma questão que pega bastante no... E antes era mais fácil, que os terrenos eram grandes, né? Agora os terrenos ficaram menores, então esse cuidado é mais importante. A movimentação é mais complicada ainda. Que entrar em condomínio certa hora não pode mais. E se obra para São Paulo é pior ainda, porque São Paulo é só noite ou sábado, você tem uma série de restrições com entrada de caminhão, então você fica ainda mais... placa... Você fica ainda mais engessado nessa situação. Então, por isso que a gente volta, né? Conhecimento é o essencial, né? Então, a pessoa tem que ter esse estudo, essa visão para ela ser mais assertiva e deixar a obra mais barata, né? Porque senão, olha como vai aumentar o valor. E assim, eu acho bacana também muita dessa troca. Acho que os paisagistas também estão se unindo bastante com essa questão dos grupos e também essa parte do networking que está sendo gerado, né? De troca de conhecimento. Vai ter também agora em julho um congresso, né? Isso, como que tem um network bacana. O congresso é de 3 dias dentro da feira de paisagismo e floricultura, que é o Inflor Garden Fair, que já existe há mais de 30 anos. A gente ficou responsável pelo congresso, esse é o nosso 4º ano, eu acredito. Isso. Então, a gente busca trazer conhecimentos novos, né? E, alertas. E, na verdade, o nosso intuito maior é incentivar que o paisagista faça cada vez mais coisas e coisas diferentes, né? Sim, perfeito. Então, a gente está trazendo muito o conceito da SBN, né? Que é o novo conceito de como fazer o paisagismo. Então, nós temos 2 palestrantes, que é baseado soluções baseadas na natureza, a tradução. Nós vamos ter uma palestra... SBN. Soluções baseadas na natureza.
Nós temos uma palestrante brasileira que vem de Portugal, que vem Perfeito. trazer, e nós vamos ter um palestrante de Singapura, que daí já é na versão online, com tradução simultânea, que fez uma obra na Índia Tá. com esse conceito também. Então, é isso que é trazer essas novidades. Na verdade, não é novidade, né? São soluções melhores. Perfeito. Tá? Porque, como o Gustavo já disse, faz tempo que paisagismo é bonitinho, né? Uhum. Tem um porquê o paisagismo. Sim. Ela é não só funcional, mas ela é toda uma solução para aquela área, né? O que está E uma questão acontecendo de bem-estar agora? também, né? Das pessoas. Isso. Questão de saúde. É. Agora a gente vê, qualquer chuvinha o pessoal tá, né, tá andando com o pé na água, vamos dizer, a água entrando dentro de casa e coisa e tal. Gente, nós sempre falamos ali que é importante, vamos dizer, hoje tem aquele conceito de cidade esponja, né? A Martina procurou os palestrantes exatamente para que a gente copie uma coisa que funciona. Tá. Não é feio já, copiar uma né? coisa que funciona. Não. É feio copiar a si mesmo e achar que você está certo, né? Então, esses conceitos novos de urbanismo, principalmente, está acontecendo agora inundação, está acontecendo não sei o que lá. O que é? Gente, a ONU sempre fala que a mãe não deve andar mais do que 10 minutos com seu filho para atingir uma área verde, dentro da malha urbana. Olha que informação importante. Importante. Então, não é só aqueles 12, 16 metros quadrados de área verde que a gente precisa. Mas ela não pode estar mais do que 10 minutos de onde você está morando. Então, isso quer dizer que a cada 8, 10 quarteirões tem que ter uma praça. Sim. E tem que ter uma esponja. Na Holanda, a gente viu, né, Martina? Conta aí, ó, aquela pista de skate. A gente foi numa escola e o que nos chamou a atenção é que a quadra de skate e a quadra de vôlei, não sei mais o que era a outra quadra, eles já foram desenhados no skate, no caso, que é todo assim. Sim. Ele já foi desenhado para absorver toda a água de chuva. Então fica uma lagoa. Sim. No momento da chuva intensa, mas ela tem um escape. Como que chama isso? Que quando uma drenagem? É uma drenagem. Então, depois que passa a chuva, essa água vai sumindo, tem um sumidouro, né? Onde eles armazenam essa água para a estação do ano que não tem água suficiente. Tá? Então a gente achou uma quase solução. igual aqui. Super bacana. Ó, a gente está, Mas por isso que é legal trazer todas essas informações, né? Não estou falando que amanhã vai fazer uma pista de skate, não, mas a ideia, né? O conceito, a visão. A intenção, né? A intenção de você solucionar um problema sério. Né? A gente já viu gramados em áreas, por exemplo, que não são praticamente nem praças, né? Vamos dizer, é uma esquina, tal, para o pessoal não jogar lixo, eles fazem um jardinzinho simples ali, grandes gramados, e de repente você vê um filete ali de coisa plantada, mas na verdade é um sulco que vai para um sumidouro, vai para uma esponja quando chove. Olha só. Tudo assim disfarçado, né? De forma planejada, bem pensado, não é uma coisa feia de se ver. Não, né? perfeito. Você mal vê, porque é só um risquinho. E planejamento. A água escoa e a água some, né? E assim tem várias soluções, porque eu acho assim, problemas fazem você buscar soluções. Sim, né? sim. E a ideia do congresso, e até mesmo dos cursos, assim, você mostra soluções, não é que você vai usar amanhã, mas você vai aprender a olhar e a pensar e a culturar, né? Perfeito. Buscando novas soluções para as coisas. Para as pessoas se cadastrarem ou comprar ingresso para esse congresso, como que faz, Martina? No nosso site, já está lá à venda. Qual que é o site? O lote é www.centropaisagistico.com.br. Tá bom. Tá? E através do nosso Instagram também já dá para ver quem serão os palestrantes, como que vai ser, já está praticamente o Instagram é @CPG Winters. CPG Winters. Isso. Tá, é o Instagram. Lá tem perfeito. todas as informações também. Tá. E assim, é super válido, a gente recomenda comprar cedo, porque Olambra é uma cidade turística, e lota. Em feira lota. Né? Nós temos uma empresa de turismo nos apoiando em termos de, não tem mais vaga, vai ter hotel na cidade vizinha, vai fazer o translado.
Então a gente já está pensando nas soluções. Aí é bom reservar o hotel antes também, porque lota já tudo. faz tudo. É. para você ficar tranquilo e curtir, né? E a programação esse ano vai ser de 3 dias. Primeiro ano foi 1 dia, depois foi 2 dias e agora esse ano já vai ser 3 dias. Maravilha. Vai ser super válido. Fala em encontrar um monte de amigos. Com certeza. Paisagistas. Então, e a cidade é maravilhosa, deliciosa, é tudo de então, bom, muito vai ser gostoso. bem Antigamente tinha montes, né, de congressos, simpósios de paisagismo, né? Eu lembro do Rio, eu já fui para o Paraná, Sul Flores, no norte tinha Flor Pará, em Belém, em São Paulo tinha Fia Flora, né? Sim. Gente, por isso que a Martina falou assim, se a Olambra não fizer, quem vai fazer? Quem que vai fazer? É, né? teve até aquele Expo, que era junto com os das piscinas também, mas fizeram do Expo Lazer tem. Expo ainda. Lazer, Tem, né? Mas aí a parte do paisagismo acabou não sendo caindo tão, bem. né? Mais paisagismo, né? Mais a parte de piscinas, e tal, isso né? O sim. ano passado isso acho sim. que entrou a história de lagos também. Lá. Não, é bacana aí, gente. Tem que, a princípio, tentar em todos, né? Não estou querendo puxar minha sardinha, mas é conhecimento, né? Não, eu nunca mais esqueço. Quando eu fiz o curso com vocês, é super intenso. Eu lembro que a gente entrava na sala, era 7h30 da manhã, e saía da sala... Ele tortura, gente. Torturador. Não parava de falar, esse cara não para de falar, né? Mas olha, quando a gente saía, missão cumprida, porque eu vou te falar, quando ele entra na sala, ele é general, assim, nossa, ele muda a figura completamente, é outra pessoa. Agora, quando ele vai para um bar e a gente, né, vai conversar e tomar caipirinha com picolé lá, eu já aquela caipirinha com picolé maravilhosa de Holanda, muito boa. E o happy hour vai, nossa, é maravilhoso, uma experiência única. Os happy hours são famosos lá também depois do curso, né? E você cria amigos, né? Muito. Você ainda tem um grupo de... A gente tem um grupo, sei lá, a gente se fala anos, direto, a gente troca o pessoal sempre com dúvida, olha, o que vocês acham que a gente faz aqui, ali e tal. Então a gente troca muita ideia. E você fez história naquela turma. Você que era alto astral e todo mundo. Até quem tinha depressão ali, saiu de lá sem depressão. Imagina, o Augusto com as piadas dele é demais. Não tem como ficar sério. Eu tenho que tomar cuidado com as piadas. Né? Não, tenta contar uma piada pro seu filho hoje. Tomar cuidado, Ele não dá risada. Quem grava? Não tem, né? Que geração chata, né? É uma piada que o pessoal morria de rir. Hoje não tem mais graça. Não tem. Deixa eu pedir agora para vocês vamos lá. Se vocês tivessem agora que deixar um recado, né, para as pessoas ou para os clientes que estão no meio da obra ou que estão começando a construir e que vocês pudessem dar uma luz, né, dar uma dica para eles não deixarem o jardim por último. Como que vocês, qual seria o recado que vocês deixariam para esse pessoal para poder abrir a mente? Primeira coisa, pare. Respira. Toma uma. Reflita. Reflita. E comece a pensar um pouco mais, né, gente? Porque eu fico imaginando se as plantas, de repente, entrarem em greve por 2 minutos. Só 2 minutos. Daí, de repente, a pessoa... O que está acontecendo? Falei, não, as plantas pararam de fazer fotossíntese e foram dar um rolê ali em Marte. E já estão voltando daqui 2 minutos só, né? 2 minutos, aí eles voltam e você vai conseguir respirar. Para ver se o povo, vamos dizer, para com esse rumo kamikaze em cima das árvores, não é verdade? Tá? Exatamente. Parece que eu, como biólogo, fui ensinado que o homem vem do macaco. Não direto do macaco, mas das ramificações, vamos dizer. Eu acho que é verdade mesmo, viu? Mas eu acho que quando o homem evoluiu, foi quando o macaco ele queria pular de uma árvore para outra e caiu de ponta cabeça no chão, ficou muito bravo, virou o homem, pegou a motosserra e começou a derrubar todas as árvores na frente dele. Né? Parece que é uma coisa mais ou menos assim. É importante, gente, porque senão vocês vão gastar em remédio, vocês vão gastar em um monte de outra coisa. E a planta, ela traz conhecimento, tá? Existem muitas plantas, inclusive, que a gente não pode nem usar no jardim. 40%, até mais um pouco, das plantas são tóxicas, têm o poder de matar. Não só crianças, como pets. Isso aparece no jornal, aparece na televisão? De jeito nenhum, tá?
Então, você está sempre muito perto do erro, ainda mais Sim. com esse urban jungle. O que é urban jungle? São plantas de sombra. Na natureza, eles estão aonde? Eles estão no pé da floresta, vamos dizer, eles estão no chão da floresta, Perfeito. na sombra das árvores. O que tinha ali? Herbívoros, tá certo? Então, o que a planta fez para se defender dos herbívoros? Se encheu de cristais de oxalato de cálcio. É a única diferença. Agora, essas plantas hoje não estão mais ali no bosque, estão dentro da casa. Tá? E o que está acontecendo, um monte de acidentes? Claro que está. Tá? Então, é preciso conhecer mais as plantas. E tem muito material na internet, no YouTube, em várias outras coisas. Não na televisão, estou dizendo. Sim. Mas estou dizendo, tem vários canais ali na internet, tem paisagistas muito bons ali, fazendo, né, que nem você está provocando ali o podcast, e lives e coisa e tal. Toda terça-feira também a gente entrevista um ex-aluno, uma ex-aluna. Maravilhoso. Muito Participei, adorei, muito bom estar com vocês. Tem ex-aluno que está em Angola, os jardins deles são super coloridos. Você Legal. vê uma africana, Sim. a indumentária dela. Sim. Então, o jardim tem que acompanhar. Legal. Agora, a gente vai entrevistar a Beth Ibanez, que é lá de Santa Cruz de la Sierra. O jardim dela não tem flor, só tem folhagem. Olha, Ela se encantou com o capítulo de texturas, né, que falam no curso de paisagismo, que ela recebeu, ela é procurada por isso, está milionária, gente, entendeu? Só fazendo jardins que não tem planta, flor. não tem flor nenhuma. Só folhagem. O que eu recomendaria? Procurar, gente, você entender um pouco mais das plantas, né? A sua hemoglobina está aí e é só chamar o magnésio, porque a cadeia carbônica é igualzinha. Muito bom, gente. Para finalizar, todos os convidados que vêm aqui, a gente dá um Jungle Pet. Nossa, Um Jungle Pet é uma planta de estimação. Que aqui legal. pode escolher aqui do nosso estúdio. A gente tem aqui não era esse daqui? Não, esse é bonitinho? só um brinde. Agora, esse é o mini pet. Esse é o mini pet. Eu queria. Agora, então, aqui, Martina, escolha qual que tem aqui embaixo, aqui em cima, qual que vocês gosto de todos, gostam mas mais, eu se gosto vocês de levarem. flor. Pode ser Então, essa vamos daqui. nessa daqui. Maravilha, assim. Essa Jungle Pet com essa carinha linda pra você. Olha aí, que Pra legal. você lembrarem que eu preciso de muito comida, legal. de água. Mesmo, tem um narizinho aqui. Eu sei que vocês super cuidam, mas segue então presente. Obrigada. E para Obrigada. finalizar, Martina, consegue passar só de novo, então, quais são as redes sociais de vocês, só para a gente reforçar essa informação? O nosso Instagram é @CPGWinters, né? Que é Centro Paisagístico Gustav Winters. E o nosso site é centropaisagístico.com.br. E no Tá bom? YouTube tá passando as lives de vocês. No YouTube tem umas lives e o Gustav também tá colocando umas aulinhas bacanas. E qual que é o nome lá. no YouTube de vocês? Gustav Winters mesmo. Gustav Winters. Isso. No Acha YouTube. a gente lá. Maravilha. E o primeiro capítulo do meu curso já está começando a sair, já, porque vai ser online, vai ser tranquilo ali, de graça, porque está faltando muito tempo, né? No curso. Então, a evolução histórica dos jardins é a única coisa do meu curso que você pode achar em qualquer lugar na internet. Então, eu já estou colocando isso aí também no ar. Legal. E aí nós vamos começar o curso já falando da arte do paisagismo, a ciência do paisagismo e assim... Partes mais técnicas também. E sobra mais tempo para fazer projeto, né? Legal. A prática. Maravilha. Eu acho que o importante é falar que conhecimento é essencial para fazer uma obra bem feita e também o cliente, né? Eu acho que o paisagista tem a função de educar desde o cliente, mas também o arquiteto. Também os outros profissionais, o jardineiro, os outros profissionais que fazem parte dessa linda função, né? Perfeito. O Gustav traz muito nos cursos a responsabilidade que o paisagista tem com aquele espaço. Exatamente. Né? Então, vamos ensinar o cliente com calma, falar, olha, cara, então você não tem dinheiro para acabar a obra, vamos então pelo menos fazer o essencial, que são as plantas grandes, porque depois o custo triplica. Exatamente. Porque tem que quebrar muro, porque tem que... E encanamentos debaixo de piso, deixa lá.
Importante põe um tubo também. lá, É. que não precisa usar, saber para quê, mas põe lá já, porque senão amanhã você vai ter que quebrar esse piso de para novo. passar Exatamente. Passar um fio, um cano. um fio, um cano. Da Faça irrigação. a infra certa na Da hora iluminação. certa, né? Para não a infra gastar. certa. E se puder, o paisagista tem que conversar com o arquiteto, ou quem é o cliente do paisagista, né? É o arquiteto ou é o cliente final, né? Perfeito. É o dono da casa. É o dono da Ou casa. da Ele empresa. tem que Sim, entender bem sim. com quem ele quer trabalhar. E vamos ajudar a ensinar esses parceiros, porque hoje não tem mais concorrência, gente. Hoje tem parcerias. Exatamente. Né? E parceiros juntos, com Pra eles cada um com a andarem. sua especialidade, pode fazer... Agregar, Muito. né? Nós estamos tentando isso, você com esse podcast, a gente com as nossas lives, estamos tentando aculturar Todo mundo com o mesmo as propósito, pessoas. todo no mesmo barco, né? Pra gente remar junto, a gente vai ter mais força, com certeza E com absoluta. qualidade de vida, né? Sim. Que é o que a gente Bem-estar. mais Nosso propósito, preza. nossa missão. Anti-estresse. Nossa visão é qualidade de vida para todo mundo. É que a gente sabe que é tão bom que a gente quer mostrar para os outros, né? Que a gente Isso. precisa mostrar para vocês o quanto que é bom e que vale a pena. Isso mesmo. E Super o cliente tem que entender que não existe ambulância de jardins, né? O médico tem essa vantagem, vamos dizer, a ambulância traz o doente até o profissional. Mas no caso, a gente tem que ir lá. Exatamente. Então isso tem que ser valorizado também. Né? Perfeito. Então o cliente tem que entender É isso aí. mano. Tá certo? Mas vamos conseguir. Vamos. Então, bom, se vocês ficaram com a gente até aqui, espero que tenham ficado com a gente até aqui. A gente agradece imensamente pela companhia de vocês. Trouxe essas duas pessoas maravilhosas aqui. Estou muito feliz mais uma vez de vocês estarem aqui Obrigada. comigo. Muito obrigada. Então, se você gostou, então aqui no YouTube, se você puder se inscrever, ajuda muito a gente. Compartilha também esse vídeo com as pessoas que você conhece, que gostam de jardim, que estão construindo, reformando, que a nossa mensagem é muito importante e eu acho que pode ajudar muitas pessoas. E se você está escutando ou vendo pelo Spotify, perde por 10 segundinhos para dar 5 estrelas para nós, que também vai ajudar aqui o nosso canal. E dá um like também para a gente poder turbinar e potencializar aqui o nosso trabalho. E nos vemos no próximo episódio, que também vai ser bem interessante. Mas repasse isso aqui que tá riquíssimo de conteúdo e histórias boas que o Gustav sempre traz pra gente, que a gente fica aqui maravilhado. Obrigada, gente. Fica com Deus, até a Obrigada a próxima. vocês. Tchau. E se não gostar, recomenda para os inimigos, né? Também pode ser.